Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leilane, eu sou mentora e coordenadora do MAPA e perita criminal oficial do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre as etapas do concurso para perito criminal. E não são todas essas etapas que vocês vão encontrar em todos os concursos, mas é importante ter um panorama aí de todas as etapas que podem ter no seu concurso, para que você já comece a se preparar com antecedência quando for o caso. Mas para saber aí, ter uma ideia pelo menos de quais etapas caem os concursos que vocês almejam, é interessante pegar o edital, o último edital do concurso, para poder entender aí o que caiu no último concurso, né? Que fases aconteceram no último concurso, que já é um bom ponto de partida aí para os próximos, porque os concursos tendem a repetir as mesmas etapas. Então vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas agora. E a primeira etapa, que vai acontecer aí basicamente em 100% dos concursos, eu nunca vi concurso sem essa etapa, é a etapa da prova objetiva, que pode ter também uma prova discursiva aí no meio. E a prova objetiva é simplesmente aquela prova de conhecimentos que você vai marcar a alternativa aí em questões objetivas, qual a alternativa correta ou entre certo e errado, dada uma assertiva. E essa prova objetiva, então, como eu falei, ela vai acontecer em todos os concursos, ela é a primeira etapa, é o primeiro filtro de candidatos aí, e o que cai nessa prova objetiva depende muito do concurso, depende muito de qual é a sua área. Então a gente tem, por exemplo, concursos para perito geral, que a gente chama, que vão cobrar matérias mais gerais mesmo, que não são específicas de nenhuma área, então português, direito processual penal, outros direitos, matemática, informática, biologia, contabilidade. E nesses concursos para perito geral, todas as áreas concorrem juntas, então por isso que a prova ela é um pouquinho mais ampla. E a gente tem também outros editais com vagas para perito de áreas específicas, então o perito de informática, o perito da física, da biologia e assim por diante. E aí nesses concursos podem tanto cair essas matérias que eu já mencionei como exemplo para perito geral, como também matérias específicas de cada área. Então, por exemplo, lá para o pessoal de informática vai cair sistemas de informação, coisas loucas de bancos de dados e assim por diante. Então, o que cai nessa prova, na primeira etapa da prova objetiva, depende muito do edital que a gente está falando, de qual órgão, se é a Polícia Federal, se são as polícias estaduais, se são os órgãos de perícia estaduais. Então, é legal procurar esses editais para entender o que pode cair no próximo concurso. E como eu falei, pode ter também uma prova discursiva aí no meio, então junto, né, no mesmo dia da prova objetiva. E na prova discursiva a gente pode ter tanto uma discursiva de atualidades, pode ter discursiva de temas jurídicos da parte de direito, pode ter discursiva também das matérias específicas de cada uma das áreas. Então essa é a nossa primeira fase, prova objetiva e discursiva, e ela vai ser sempre eliminatória e classificatória. Então você tem que ter uma nota mínima, geralmente aí é 50% de aproveitamento, e também tem que estar dentro das X vagas, né, que o edital fala, para ir para as próximas fases. Ou eles colocam 3 vezes o número de vagas para ir para as próximas fases. Então ela é classificatória, ela classifica os candidatos e também pode te eliminar se você não atingir uma nota mínima. Depois nós temos também uma prova que pode ter no seu concurso, que é a prova de títulos. E essa prova de títulos, ela é só classificatória, ela nunca é eliminatória. E o que são esses títulos, né, que valem pontos ali para sua classificação? Os títulos, eles também vão depender de cada edital, mas a gente pode ter, por exemplo, mestrado, doutorado, pós-graduação, artigo, experiência na área, tempo de serviço público. Então tudo isso o edital coloca lá, ter um mestrado vale 3 pontos. E aí isso é somado então na sua nota, e a nova classificação então vai levar em conta tanto a sua nota da prova objetiva, quanto esses pontos aí de títulos. E aí já respondo aqui uma pergunta que sempre vem, que é possível passar no concurso sem ter nenhum título, então só tem uma graduação. Então eu, por experiência própria e por conhecer várias outras pessoas, digo que é totalmente possível. Então eu passei em 3 concursos, 2 deles em primeiro lugar, né, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e em segundo lugar no Paraná. E desses concursos, 2 deles tinham prova de títulos sem nenhum título. Então eu zerei a pontuação dessa fase, mas continuei ali em primeiro lugar e depois em segundo lugar. Então, se você compensar a nota dos títulos no estudo para a prova objetiva, é totalmente possível passar, ninguém pode depender dos títulos para ser aprovado, tá bom? Então, essa é uma das etapas que pode ter no seu concurso, a prova de títulos. Outra etapa bastante comum também nos concursos, principalmente quando a perícia está vinculada à Polícia Civil, é o teste de aptidão física.
em que a banca, então, o órgão, né, está avaliando a sua aptidão física, seu condicionamento físico para exercer o cargo. O teste físico, também chamado carinhosamente de TAF, ele vai ser eliminatório, então você tem que fazer o mínimo de cada um dos testes e pode ser classificatório dependendo do edital. Então, se você fizer mais pontos nos testes, você vai subir a sua classificação. O que a gente tem no teste físico? Novamente, sendo repetitiva, mas eu tenho que esclarecer, o que cai no TAF, os testes físicos cobrados, também vão depender de cada um dos editais. Mas o mais comum que a gente tem geralmente é corrida, flexão, abdominal, às vezes pode ter natação, barra, corda, aqueles saltos. Então isso vai depender também de cada um dos editais, mas tem que fazer um mínimo de pontuação em cada um dos testes, e o edital vai definir, né, o que é esse mínimo, e às vezes, dependendo do concurso, pode ser que isso te ajude ou piore aí a sua classificação, dependendo aí da pontuação que está dentro de cada um dos testes do TAF, tá bom? Então essa é uma das etapas que pode ter. Então, se você deseja prestar concursos para as carreiras da polícia ou da perícia, já comece a se preparar para o TAF. Então, de preparação com antecedência, a gente tem a prova objetiva e tem o TAF. Então, não dá para deixar para se preparar para o TAF só depois que for aprovado na prova objetiva, principalmente aí se você tem um histórico de sedentarismo, e eu posso falar por experiência própria, porque eu já reprovei no TAF, foi o meu primeiro concurso que eu passei lá na Polícia Civil do Distrito Federal, e eu reprovei no TAF. Não foi o suficiente aí entre prova objetiva e exames aí do TAF para desenvolver um condicionamento físico. Então, quem deseja prestar para essa área já tem que estar preparado para realizar aí pelo menos o mínimo dos testes. Então, comece aí a preparação, vá com calma, para não aí se afobar ou às vezes se machucar, o que é pior ainda, nesse tempo aí entre uma fase e outra. Depois a gente tem a fase de investigação social, que vai ter praticamente em qualquer concurso da perícia criminal, por ela ser um órgão aí da segurança pública. A fase de investigação social ela é só eliminatória, ela não é classificatória, e nessa fase você vai entregar uma série de documentos exigidos pelo edital, então certidão negativa criminal, certidão de que está em dia com a justiça, vai preencher vários formulários, vai fornecer ali as informações que o órgão precisa para realmente fazer uma investigação da sua vida pregressa, para ver se você tem a conduta de acordo com o que o órgão está buscando aí de um futuro servidor da segurança pública. Então, isso que é feito na investigação social. Se você aí não tem, né, não está devendo nada para ninguém, não tem uma conduta aí compatível, né, com a de um policial, com a de um perito, não tem que se preocupar. Essa fase aí não tem que se preparar com antecedência. Outra fase que a gente geralmente tem também nos concursos policiais é o teste psicológico, ou psicotécnico, ou psicodoido para os mais íntimos. Essa fase ela é eliminatória e não classificatória. E no psicotécnico a gente vai ter uma coisa bem semelhante ao que existe para tirar CNH. Então, fazer aquele teste dos pauzinhos, teste de memória, de raciocínio. Então, neste teste, nessa etapa, o órgão está avaliando se você tem o perfil psicológico para exercer o cargo. Então, a gente tem lá no edital, por exemplo, que o servidor público perito criminal, ele precisa ter inteligência alta, precisa ter memória média. E tudo isso vai sendo avaliado nesse teste psicológico, que pode ou não ter entrevistas com psicólogos, pode ou não ter dinâmicas em grupo. Então tudo isso entra aí nessa fase, mas ela é só eliminatória. E aí, novamente, se você tem um perfil aí condizente com o cargo, também é muito tranquilo, não tem que começar a se preparar antes. Só controlar a ansiedade aí que dá tudo certo. Outra fase que a gente normalmente tem também, mas pode ser uma etapa pré-admissional e não necessariamente uma etapa do concurso, são os exames de saúde. Então, dentro de cada edital, a gente tem ali uma série de condições que incapacitam o candidato para a realização do cargo. Então, essas condições é que vão ser aferidas nesse exame de saúde. Então, você vai entregar ali uma série de exames, neuro, cardio, exame toxicológico, pode ter exame conjunta médica, para tudo, então, entrar nessa avaliação aí de se você tem ou não as condições de saúde necessárias para exercer o cargo. E os exames de saúde são apenas eliminatórios, não são classificatórios. E a gente pode ter também como etapa do concurso, então em alguns concursos tem, em outros é uma etapa pós-posse, então só depois que você é aprovado, é o curso de formação. E o curso de formação, ele geralmente é eliminatório e classificatório. Então tanto pode te tirar do concurso, como também vai entrar ali no peso da sua classificação.
E o curso de formação é o curso de formação para exercer o cargo. Você vai ter ali matérias, geralmente dentro da CADEPOL, tipo criminalística, medicina legal, matérias de exame em local de crime, exame em local de incêndio e assim por diante. Tudo que o órgão acha, né, que é necessário que esse perito criminal saiba. E esse curso de formação, então, pode ser que ele aconteça como uma etapa do concurso. Então, você tem ali que fazer esses 2 meses de curso de formação e só depois disso que sai o resultado final. Ou em outros casos, foi meu caso, né, aqui do Rio Grande do Sul, esse curso de formação ele pode ser também após a posse. Então, depois que você já está aprovado, já foi nomeado, já é perito criminal, então existe esse curso de formação aí que ainda serve para te eliminar do órgão, caso você não tenha atingido uma nota mínima, mas o que é muito raro. Então, essas são as principais etapas dos concursos para perito criminal. São várias etapas, então por isso que a gente está falando aqui de concursos que se estendem bastante ao longo do tempo. Então existe um intervalo bem grande, geralmente, entre uma etapa e outra. E as que vocês deveriam se preocupar a partir de agora já, se você deseja começar a prestar concursos para perito criminal, é a prova objetiva e o teste de aptidão física. Todas as demais etapas não tem que se preocupar em nenhum momento, tá? Só na hora de entregar ali os documentos, os exames e assim por diante. Então espero ter esclarecido para vocês quais são essas etapas. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui e se inscrevam no canal. E entrem lá no nosso Insta, Mapa Concursos, que a gente está sempre publicando ali notícias, dicas, conteúdos sobre concursos para perícia criminal e outros cargos da polícia e da perícia. Então, até mais, pessoal. Tchau!